Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Tempo Extra RS aqui na rede CNT. Na noite deste domingo, vem fazer junto conosco o programa. Nos destaques de hoje, o mês Farroupilha começa muito bem para os gaúchos, tchê. Mirando o título do Campeonato Brasileiro pela Série A, Grêmio vence o Cuiabá e segue sonhando com a conquista. Entre os melhores da América, mas na parte de baixo do Campeonato Brasileiro, Inter empata com a equipe do Goiás e amarga a 10ª partida sem vencer na competição. Pela Série B, o Juventude não conseguiu fazer valer o fator local, mas tem pontuação de G4. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, abriu o quadrangular final e o São José acabou tropeçando em casa para o Brusque. E pela Série D, a história foi feita. O Caxias venceu a Portuguesa no Rio de Janeiro e conquistou o primeiro acesso nacional da história de 88 anos. Isso e muito mais aqui no Tempo Extra, iniciando o mês dos gaúchos. E você é nosso convidado para participar pelo WhatsApp DDD 54 99926 7700. 99926 7700, DDD 54, faz com a gente e obrigado por deixar a gente entrar na casa de vocês, fazer companhia para vocês nessa resenha esportiva que abre a semana. E uma semana muito boa para o futebol do Rio Grande do Sul, a gente pode começar a tratar assim. E eu quero dar boa noite para os convidados aqui no Tempo Extra, começando com um que está muito feliz, Sadi De Carli, com a camisa do Caxias. Caxias conseguiu conquistar o acesso e o sorriso do Sadi diz tudo. Boa noite, Sadi. É um sorriso de satisfação e de alívio, né? De todas essas manchetes do futebol gaúcho. Essa é sensacional, né? Para a comunidade grená, né? Parabenizando a seu torcedor, a sua comissão, seu grupo de jogadores. Um feito histórico para o clube que vinha tropeçando, sempre chegando, mas faltava a cereja do bolo, né? E conseguiu, com méritos, apesar de não ser um dos times mais brilhantes, né? Conseguiu aquilo que precisava. Venceu com dificuldades, conseguiu o acesso, a torcida está alegre, está de parabéns e agora é só vislumbrar uma coisa bem melhor, né? Chega dessa Série D, todo o gauchão tem que conseguir a vaga, né? Vamos dar um calendário melhor para o clube, se organizar, pensar em contratações e que seja o futuro brilhante cada vez mais para o Caxias. A gente vai falar bastante sobre o Caxias aqui no Tempo Extra. E o Sadi falou, né, sempre chegando e agora com a cereja do bolo, a gente vai apresentar a cereja do bolo do programa aqui. Rafael Balgarten, boa noite, Balgarten. Boa noite, Bruno Mucchi, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Tempo Extra. Sadi, uma satisfação recebê-lo mais uma vez aqui. E fim do Calvário para a torcida grená, isso nós vamos falar mais. E hoje com muito mais tempo do Caxias no segundo bloco, né? É isso aí. E você também é convidado a participar pelo YouTube, onde estamos em live. Deixa seu like, te inscreve no canal, porque é importante e pode participar, mandando sua participação no chat. Daqui a pouco a gente vai falar mais do Caxias, mais do futebol do interior, mas a gente vai começar com o Grêmio, que acabou vencendo neste domingo a equipe do Cuiabá e segue sonhando com o título brasileiro. Na manhã deste domingo na Arena, o Grêmio fez 2-0. Renato Portaluppi deu recado. Seguir sonhando com o título. Dá para sonhar com o título, Rafael Balgarten? É difícil para o Grêmio. É complicado essa missão de exigência ou de forçar um sonho para o título. Tem que acreditar e fazer o maior número de pontos possível, torcer contra o Botafogo, né, que teve um tropeço nesse final de semana. O Grêmio, e até por questão de elenco e qualidade, é difícil o Grêmio ser campeão. O próprio Renato já entregou, né, lá atrás ele disse que o Grêmio não tinha condição. E se vê isso em campo, que é diferente de um Palmeiras, por mais que o Grêmio tenha uma pontuação muito boa e tenha um jogo a menos ainda, é difícil o Grêmio chegar no título. Agora, está fazendo uma muito boa campanha. Às vezes se enrola com o Vasco, com o Santos, com o próprio Goiás, mas aí em casa o Renato faz o que tem que fazer. Vencer o Cuiabá, por exemplo, né? Venceu 2-0, venceu o Cruzeiro 3-0.
Então, em casa, o Renato consegue resolver esses problemas, deixando o Grêmio muito competitivo. Ajeitou esse meio-campo do Grêmio, encontrou esse meio-campo, deixou o meio-campo qualificado de 3 volantes, mas 3 volantes também construtores que chegam à frente. Então o Grêmio venceu hoje sem correr muitos riscos, né? Venceu 2-0 a equipe do Cuiabá e a campanha do Grêmio é muito boa. Agora, para título, realmente é bem difícil, né? Segue essa linha também, Sadi. Vindo de uma Série B do Brasileiro, o importante é conquistar essa vaga na Libertadores, ou o torcedor que está nos acompanhando pode sonhar com algo a mais? A campanha do Grêmio é ótima, é boa, para quem veio de onde ele estava. Projeções positivas para os gremistas. Um jogo a menos e um jogo com o Botafogo. São 6. O Botafogo sai 2 fora agora. Então, né? A diferença pode diminuir aqui. O Grêmio não está jogando tanto e o Botafogo está jogando bastante, apesar de ter essa derrota com o Flamengo. Né? O Bruno Lage, técnico do Botafogo, chegou a colocar o cargo à disposição com 10 pontos na frente, Sadi. As coisas podem, às vezes, dar alguma coisa errada para o Botafogo e o futebol vira rápido, né? Então, parecia impossível, parece improvável, mas pode dar um cheiro, né? Pode acontecer. Principalmente se o Grêmio manter a sua nível de atuações. O Renato consegue ajeitar a sua equipe rapidamente, com esse quadrado aí, sacrificando o Bitelo, ou vai entrar na sequência, que é um jogador importante. Algumas soluções que o Soares voltou a marcar. Então o Grêmio tá forte e o Botafogo tá médio, decaindo um pouquinho. Quem sabe, né? Parece que é o Atlético Mineiro agora fora. É um jogo que o Botafogo pode perder. E o Grêmio pode ganhar. E com um jogo a menos, pode cheirar. Agora o Bruno Lage não pode passar essa insegurança para o time do Botafogo e essa falta de confiança com tantos pontos na frente dos demais. Até porque o time não vem jogando mal. Agora, no momento que o próprio treinador começa a desconfiar do potencial do grupo e pede para sair, com toda essa vantagem... Ele mesmo começa a se complicar. E não é nenhum demérito perder para o Flamengo. Não, perder um clássico. Perder um clássico, tranquilo. Do futebol. Agora tu começa a desacreditar no teu elenco, as coisas começam a complicar. Aí sim, se o Botafogo fraquejar, aí até não é muito mérito dos demais, que vão jogar normal. Agora o Botafogo... O treinador pedir para entregar o cargo nessa hora é estranho, né? Muito estranho. A gente já viu aqui no Rio Grande do Sul um time, que era o Grêmio, do Celso Rotti, que estava a 11 pontos na frente e deixou o São Paulo chegar, né? Então, dá para manter a esperança, só que está chegando o Flamengo crescendo também, o Palmeiras também tem margem para crescer. É complicado, mas dá para acreditar, quem sabe, nesse título brasileiro do Grêmio. A gente vai começar a acompanhar só para dar os lances. Uma pequena palhinha. Quando você é líder e você começa a olhar muito mais no retrovisor do que no vidro da frente, aí que está cuidado muito mais atrás. Então o Botafogo está bem, a campanha é espetacular. Alguma derrota ele vai ter. Não olha muito pro retrovisor, tenta continuar na tua balada. Exatamente. E o Grêmio venceu o Cuiabá, Rafael. A gente está acompanhando as imagens com o sistema de jogo que o Renato colocou novamente, Vila Sante, PP, Carvalho. Carvalho teve uma atuação um pouco abaixo em relação aos demais, mas o Vila Sante e o PP mantendo a constância nesse meio-campo. O Bitelo ficou de fora, foi preservado, dores musculares, vai se apresentar à seleção olímpica também, mas é um Grêmio que consegue se moldar. O Sadi tocou nesse ponto. Acho que esse é o principal ensinamento que o Grêmio de 2023 traz, né? Uma equipe que consegue se adaptar facilmente, mais ou menos por aí, Rafa? Não, certamente. O Renato encontrou um ponto de equilíbrio nesse setor de meio campo do Grêmio, né? São 3 volantes que sabem marcar e sabem jogar, tanto que o Bitelo sobrou, né, nesse time titular, por enquanto, né, com o Vila Sante, com o Carvalho, com o PP e o Cristaldo como cimê de enganche. Lá na frente o JP Galvão e o Soares. Então o Grêmio conseguiu uma mecânica de jogo bem interessante. Foi assim contra o Cruzeiro. Hoje foi superior à equipe do Cuiabá no primeiro tempo, iniciou o segundo tempo com uma certa instabilidade, mas logo retomou as rédeas em questões ofensivas, né? Esse chute aí, você dito que foi goleiro? Desculpa, Rafa. Essa não, era uma questão falha do Walter Defensável, né? Um dos melhores goleiros do Brasil, o Walter. Um dos melhores goleiros do Brasil. Mas aí também fez uma grande defesa, né? Tava impedido? Tava, mas uma baita defesa com os pés. E no lance do segundo gol também ele fez uma baita defesa, né? Mas ele no chute do Soares aí... Ele falhou. E o Kaique foi bem no jogo, mas nessa também, essa ele saiu mal. Acontece, tá sem ritmo, né? Não, e outra coisa, é importante que não saia o gol, né?
Às vezes a falha ela passa desapercebida. Né? No caso do Walter, hoje saiu, a bola passou por baixo dele, é uma bola defensável, né? Uma saída errada também, né? Curta do Cuiabá. Aí o Grêmio tentou mudar um pouco o jogo, né? Dando essa liberdade também pro Reinaldo, com esses 3 volantes de qualidade que marcam e sabem cartear também no meio. O Reinaldo aparece um pouquinho mais e entra o Ferreira também, que é diferente do JP Galvão. O Ferreira é mais do drible, do 1 para 1. Então o Renato tá mostrando que tem repertório nesse elenco do Grêmio. Até o Soares, com esses 3 volantes mais móveis, que tem boa circulação pelo meio, tem boa movimentação no meio, o Soares aparece mais. O Soares, quando sai da área, abre espaço para os demais infiltrarem. Então essa movimentação, essa mecânica do Grêmio do meio para frente, tem mérito do Renato nisso. E o Grêmio vem se impondo, né? Por isso que vem fazendo campanha. Às vezes enrosca o pala fora de casa, mas em casa resolve, né? Aí o segundo gol, por exemplo, cruzamento do Reinaldo, a cabeçada do Galdino, né? Que entrou no segundo tempo, a defesa do Walter e o zagueirão meteu contra, né? O Grêmio, ele conseguiu essa vitória e tem alguns pontos importantes também. E eu lembro que o Sadi estava aqui também quando a gente debateu sobre essa situação. Parou as dores no joelho do Soares, né, Sadi? Pois é, então aquilo que a gente havia até alertar de forma... Até para o torcedor, até pro torcedor do Grêmio que ficou chateado, porque o Soares é incontestável, sua conduta, melhor seu futebol, isso aí. Mas aquela ali, não, nós aqui do Tempo Extra não deixamos passar desapercebido. Não, era uma encenação, poderia até ter uma dorzinha, mas era uma encenação que não era para tirar o Soares do Grêmio. Claro. Só que ele valorizava essa questão do chutava e botava a mão. Hoje não tem mais. Hoje ele está focado somente em jogar, cresceu seu rendimento, voltou a marcar gols. Agora só que ele marca gols mais na arena, né? Está mais adaptado, tem que fazer um golzinho fora também. Mas ele é inquestionável. Para mim, ele está assim entre os melhores centroavantes do muitas vezes o Grêmio brasileiro. também, esse esquema que o Renato usava de 3 zagueiros, às vezes fazia pontos, mas não tinha rendimento, né? Não tinha produtividade. Com esse meio campo mais volátil, pode o Grêmio evoluir fora de casa, né? Porque senão só ficava defendendo muito. O Soares sofria fora de casa. Ficava muito sozinho e não tem como fazer gol, né? Luizito Soares está com o Rafael Baumgarten há uns 10 anos, desde que conheceu a dona Fabrícia. Só faz gol dentro de casa. Então, é verdade. Então, Luizito Soares aprendeu com o Rafael Baumgarten. Parabéns. Rafael Baumgarten e Luizito Soares. Exatamente. Principalmente Rafael, porque a madeira pega. E nós vamos girar e saber um pouco mais agora sobre o Internacional, bem na Libertadores, a 3 jogos de conquistar o tricampeonato, mas próximo da zona de rebaixamento. No Campeonato Brasileiro, esse Internacional que vai bem na Libertadores está criando uma casca copeira e no Brasileirão está há 10 partidas sem vencer. Como é que tu analisa essa situação, Sadi? Bom, a gente, até outros jogos, a gente falou que o Inter é uma equipe forte, né? Uma equipe, apesar da idade, ela é mais forte que técnica, eu acho. É uma equipe competitiva. O Cudê fez essa equipe competitiva. Ele até colocou o Alan Patrick mais adiantado e o ponta esquerda recuado. O Wanderson, ele tem jogado bem e feito até jogadas, como nesse último jogo aí, com o aproveito do Valência, é fenomenal, um grande centroavante. A chegada do goleiro é espetacular. Então o Inter está forte. Não conseguiu desligar a chave porque jogava com misto e perdeu em casa. Conseguiu sua classificação, agora vai ter que arranjar seu jeito de fazer pontos no Brasileiro, né? Porque a parte psicológica também pode pesar. 2 pontos, 3, daqui a pouco vem 2 derrotas em sequência errada, mas o Inter, as suas cartas é a Libertadores, né? Vai pegar o Fluminense, é um time que o Inter tem todas as condições de vencer. Um Fluminense que quer muito a bola contra o Inter que me parece ser mais efetivo. Será um duelo de estilos um pouco diferentes. Um mais técnico e um mais de força. E o Internacional tem conseguido com o Eduardo Cudê, Rafael, essa adaptação, né? Foi na altitude, conseguiu vencer o Bolívar. Em casa teve uma atuação consistente durante os 90, 100 minutos de jogo contra a equipe do Bolívar, mas o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Brasileiro está deixando um pouco a desejar. Como é que liga, Rafa, tu que fosse jogador, a chavezinha, desliga de uma competição e liga para outra? Esse é o que eu vou relembrar aqui, o que eu falo na maioria dos nossos encontros aqui nos domingos, que é o problema do Inter, que faz uma excelente Libertadores no mata-mata, se remobilizou, os reforços acrescentaram muito, mas tem que encontrar um ponto de equilíbrio entre as duas competições. Não adianta
Enquanto o Internacional estiver nessa, tu foste muito bem na abertura aí, o Internacional é um dos melhores, está entre os melhores da América do Sul na Libertadores, mas na parte de baixo do Brasileiro. Não combina isso. Então eu dizia que o perigo de tu perder a mão no Campeonato Brasileiro, que pode cobrar isso aí. Pode cobrar lá na frente, porque não é somente assim, ó. Não, terminou, vamos supor que o Inter não consiga ganhar a Libertadores. A parada é dura. É possível? É possível. Não, mas agora vai com os titulares no Brasileiro e retoma a mão. Não é bem assim. Tá aí o exemplo contra o Goiás. Foi com os titulares, o Cudê acertou, botou força máxima e não ganhou. Então não é bem assim, não, agora vamos desligar a chave da Libertadores e ligar no Brasileiro. O Inter está tendo dificuldades. É a concentração dos atletas? Não sei, é o interesse pela competição? É o cansaço? O Inter tem que encontrar um ponto de se remotivar, de se motivar nas duas competições. Na Libertadores e no Brasileiro. Porque pode dar um revés na Libertadores e ele não consiga a vaga o ano que vem. Então tem que estar próximo aí do G8, G10, porque perdeu tempo. Então, e não é tão simples assim, não. Saiu da Libertadores, agora bota os titulares e vai embalar no Brasileiro. O brasileiro é traiçoeiro, tem jogos difíceis e ainda mais agora no segundo turno, que é mais difícil que o primeiro. E o Inter melhorou muito com os reforços e com o Cudê. A dinâmica é outra. O Inter está mais intenso, ele é mais sanguíneo, mais vibrante na beira do campo. Até tem um áudio aí que ele falou com o Depena, né, que ele cobrou. Sim. Carlos, vamos correr, para de caminhar. Ou não caminha mais agora, acelera. Ele cobrou. Então isso tá dando resultado. Equipe, a característica Exato. Que ele colocou na Agora equipe. não dá para pensar só na Libertadores. O Inter tem que começar a ganhar também no Brasileiro, né? A gente vai começar a acompanhar os lances do Inter 0, Goiás também 0, na Serrinha. Um jogo contra uma equipe que é postulante ao rebaixamento, mas o Inter oscilou, né? Teve um bom primeiro tempo, na segunda etapa acabou não conseguindo repetir. Tem relação, será, Sadi, com a sequência de jogos, Libertadores, jogo na altitude, Flamengo fora de casa, apesar da preservação de muitos jogadores? Acredito que isso possa ter interferido nesse jogo contra o Goiás? Agora seria duro. Acho que não muito, porque já deu para dar uma desligada, né? O Inter classificou e agora tem um certo espaço. Só para observar, olha o oportunismo do Valência, deu um balaço, uma defesa do goleiro, hein? Defesaço do Tadeu. Pode continuar. Eu acho que agora... Esse aí é um fenomenal. Eu acho que agora o Inter tem que desligar rapidamente, porque as rodadas vão passando, né? E ele tem um tempo agora, né, para a próxima fase da Libertadores. Então é trabalhar, procurar. E uma coisa que eu tenho que discordar. Quando o Internacional, o staff colorado vai mal, é o cansaço. E quando ganha não tem cansaço. Então vamos esquecer esse negócio de cansaço. Porque só cansa na derrota? Como é que contra o River não cansou? Então eu acho que não é parte física. Eu acho que é um pouco mental e algumas defeitos técnicos que o Inter tem apresentado, principalmente no Brasileiro. Dificuldade de vencer jogos, né? Dificuldade de fazer gols no Brasileiro. Na Libertadores está muito bem. Esse é um ponto importante que o Sadi toca, Rafael, em relação à dificuldade de marcar, porque no Inter, dos atacantes, quem é que faz gol? O Valência. Exatamente. E o Maurício, que é um meio atacante que de vez em quando encontra o caminho das redes, né? E nesse jogo contra o Goiás, realmente, o Inter fez um bom primeiro tempo. Poderia ter aberto o placar. Até teve um pênalti no Valência, né? O Valência botou do lado, deu um carrinho. E o árbitro nem no VAR foi. Então, a questão do VAR, eu sou a favor do VAR, mas tem que evoluir nesse processo aí, né? De dirimir as dúvidas, os critérios, tem que ser reavaliados para melhorar o uso do VAR, que é uma boa ferramenta. Então, eu entendo que teve pênalti no Valência. No segundo tempo, o Inter caiu de produtividade. E correu o risco, né? O Rocher fez defesa, o Malho salvou uma bola nos minutos finais, deu um carrinho. Lateral direito atuando de zagueiro, Rafael. Gostou? Mas ele já atuou lá, por isso até é uma questão que tem zagueiro no Internacional, não precisaria improvisar. Mas o Malho joga nas duas. Na lateral direita ele é que nem o Mercado, jogou na lateral direita e de zagueiro. Na Espanha o Malho jogou também, acho que no Saragossa, de lateral direito e zagueiro. E o Cudê... Celta. No Celta, não foi no Saragossa, desculpa. Saragossa é onde está minha prima. É o jogador de confiança. Claro, né? conhece. E eles gostam de jogar de zagueiro porque eles não precisam correr. Na lateral eles têm que correr. Eles vão ficar paradinhos ali atrás, dando ordem. Eles são, com certeza, né? Tu te expõe menos, né? Lateral tem que estar toda hora aqui. O zagueiro pode jogar mais postado. Tu vê o menorzinho, ele aponta.
O menorzinho é o ponta, vai ser em cima rápido, de ti. É o mais rápido. Tu vai... olhou lá, tu olha aquele pequenino, esse é contigo. Esse é comigo. Esse vai correr contigo. E vai incomodar. Antes da gente soltar a classificação da Série A para mostrar Grêmio e Inter na tabela, o Luiz Cláudio Farias está nos acompanhando. Queria que tu repetisse, que eu fui muito bem pro Brian recortar e colocar nas redes sociais. É o momento do recorte, né? Hoje o Luiz Cláudio não pôde se fazer presente na apresentação e o Bruno Mucchi tomando esse lugar, né? Com muito garbo, com excelência, e a gente vai ver, até repensar até com o Josué a volta do Luiz Cláudio aí, né? Porque o Bruno Mucchi tá muito bem. Mas o Bruno foi remanejado, aqui o reserva de peso é que tá atuando. Aí, Aí, quando vem, se der uma brecha pro Valência, ele não sai mais do time. Tempo Extra RS. Siga a gente também no Instagram, o conteúdo do Brian Boff, nosso social media, muito bacana. Dá moral pra gente também nas redes sociais. Vamos soltar? Curtir no YouTube lá, pra se inscrever no canal, no YouTube. Instagram. Como diz o Luiz Cláudio, Instagram, mas eu não, é Instagram. O Luiz Cláudio é cheio de pipipi. É verdade. Eu não. Lá no Rio tem outro nome. Vamos acompanhar a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Vai rodar antes do Juventude. Grêmio em terceiro lugar, um jogo a menos. Se vencer, obviamente, o Corinthians chega ao segundo lugar, ultrapassa o Palmeiras. São 12 pontos nesse momento em relação ao Botafogo, pode ficar em 9 em relação ao jogo que tem atrasado. Botafogo 51, Palmeiras 41, 39 Grêmio, 39 Flamengo também. Depois tem Fluminense com 38, Bragantino 36. E aí o Internacional, 14º colocado, 26 pontos, a 5 pontos do Santos, que perdeu nessa rodada de fim de semana, perdeu para o América em Belo Horizonte, situação complicada do Santos. O Internacional a 5 pontos do Z4, até está aumentando, né, em relação às últimas rodadas, a distância, mas ao mesmo tempo em relação ao sexto colocado, vamos dizer, está em 10 pontos, está começando a ficar distante também essa pré-Libertadores, então o Inter tem que tomar cuidado com essa situação. Agora vamos entrar na Série B do Campeonato Brasileiro, falar um pouco do Juventude, que não conseguiu vencer a Chapecoense em casa na última quinta-feira, acabou amargando o empate, está em quinto lugar, tem a mesma pontuação da quarta equipe, que é nesse momento o Criciúma. O Juventude é um time que consegue vencer fora de casa, mas tem encontrado dificuldades dentro do Alfredo Jaconi. Por que, Rafael Balgarten? Esse fator Jaconi que o Juventude precisa recuperar. Pode-se explicar, muitas vezes o torcedor vai pensar, o que analisa futebol, não, o Juventude joga em casa de uma maneira porque os adversários, ainda mais do meio de tabela para baixo, o Juventude tem perdido ponto para times da zona do rebaixamento. Foi o ABC, o Sampaio, o Tombense, né? E agora empatou com a Chapecoense, que estava ali na 16ª posição. E esse jogo da Chapecoense, ela não veio só para se defender. Não é esse o problema. Porque os caras vêm fechadinho. Nesse jogo contra a Chape, não. Tá faltando efetividade no Juventude. Jogos em casa tem que resolver também. Porque por mais que a campanha fora de casa seja muito boa, a campanha do Juventude é muito boa, é de acesso mesmo. Mas não é natural, não é normal que um time que brigue pelo acesso só vença os jogos fora. Isso é uma exceção. Talvez o Juventude possa subir ganhando todas fora e perdendo em casa, mas não é natural. Então precisa recuperar o fator Jaconi. Está no caminho, tem um bom treinador, mas está com um probleminha aí no ataque, principalmente na questão de efetividade. Perdeu peças, né? Perdeu peças ofensivas. Nesse último jogo o Nenê não jogou, o Rodrigo Rodrigues saiu, né? Foi para outro lugar, o Fábio Gomes também saiu do Juventude. Então é um ponto aí que o Thiago Carpini tem que melhorar nesse time do Juventude. Né? E na quinta-feira também, Sadi, teve o dia do Fico. Thiago Carpini renovou o contrato com o Juventude até o fim de 2024. Teve sondagem recentemente do Santos, do Cruzeiro, mas ele permanece, valorização salarial, um projeto apresentado para ele. Importante esse movimento do Juventude, Sadi? É uma coisa diferente até, porque se realmente houve uma manifestação do Cruzeiro, a maioria dos treinadores procura muito uma oportunidade de uma mudança, né, de padrão, de patamar, sem querer desmerecer, mas existem os maiores, né? Consideramos nós aqui os médios. Então, parece que a live tinha muita gente do Cruzeiro acompanhando a manifestação para ver se o Carpini ia ficar aqui. Fez um contrato longo, um projeto bacana que o Juventude está oferecendo. O caminho está aberto. Parabenizar pelo seu trabalho. Eu acho que não tem o que criticar, né?
o Juventude com 5, 6 derrotas no começo da competição, tá campanha de 4 do líder tá e tendo algumas dificuldades ainda, né? Poderia estar até decolando um pouco a mais. Uma vitóriazinha, outra em casa, estaria até entre os primeiros. Então, tem que tentar dar sequência no trabalho. Melhorar a efetividade em casa e se manter esse padrão fora. Aí ninguém segura, né? E quanto ao Carpini, parabenizá-lo por acreditar de continuar num lugar médio. Às vezes, se manter é melhor do que sair na hora errada. Eu acho que talvez seja isso que ele esteja pensando. De repente, esperar um pouco mais, é jovem também, ter mais um pouco de casca, criar mais, conseguir talvez um acesso, um título e depois procurar. Com certeza, daí vão virar oportunidades na sua carreira novamente em times maiores. Mas se mostrou um cara diferenciado, né? Se mostrou com uma postura diferenciada. Um cara diferenciado, o Carpini. Se o Cruzeiro do Ronaldo Fenômeno viesse atrás de ti e o Ronaldo te ligasse dizendo que tem um esqueminha pra ti, tu ia, Rafael? Não. Esqueminha do Ronaldo às vezes é furada. Essa eu não entraria. Agora, com todo o respeito, o Cruzeiro sim, né? Com um salário bem maior do que eu estaria ganhando aqui no Juventude, é uma tentação. Mas o Carpini firmou o cavalo, acertou com o Juventude, confiou no projeto e se mostrou ser um cara diferenciado. Como o Sadi falou, não é natural a permanência de um treinador quando é assediado por um time maior. Vamos acompanhar também a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. O Juventude está em 5º lugar, mesma pontuação do Criciúma, que é o 4º colocado. Juventude ficando atrás pelo saldo de gols. Então é uma situação que pode mudar na próxima rodada, mas está embolado. Até o 8º colocado ali, o Atlético Goianiense, que tem 41 pontos, são 3 pontos de diferença em relação ao G4. Então tá todo mundo brigando, o Sport acabou tropeçando nessa rodada, então algumas situações podem mudar nas próximas rodadas. Juventude que com o Carpini estava onde está o Londrina, em 19º, e agora, depois de um turno, aliás, de 20 jogos do Carpini, né? Completou um turno contra o Chapecoense, está na porta do G4. Olha para quem o Juventude perdeu pontos em casa. ABC, Tombense, ABC, Sampaio, os 3 na zona de rebaixamento, e a Chapecoense estava em 16º, agora em 15º. Tem que dar essa recuperada no fator Jacone, que o Juventude é forte em casa, né? É isso aí. Nós vamos com as primeiras mensagens aqui. Bastante gente nos acompanhando no YouTube. Vou começar pelo YouTube. Um abraço para o Itamar Boff, feliz com o Caxias. Josué Zanardi também, boa noite. Até que enfim saiu a zica do Caxias. O Alexandre Meneghetti também mandando um abraço. E agora vamos pegar o melhor da Série D, o Ferroviário. A Luísa Madalosso nos acompanhando. Pessoal aqui na live no YouTube, dá uma atenção aqui também para o WhatsApp. Você pode seguir participando pelo 999-267700. Dali Ser Caxias, boa noite ao Paulo Fantin de Caxias do Sul. Depois eu vou falar mais aqui sobre o Caxias. Vou trazer o recado aqui de torcedores da dupla Grenal. Tinha uma pergunta aqui. Aqui, ó. O Cláudio Castro, gremista de Gravataí, parabenizando pelo programa. O Jefferton Prestes, ele pergunta: falando de dupla Grenal, o Grêmio é candidato ao título, o Inter corre risco de rebaixamento? No meu entendimento, nenhum nem outro. Eu acredito que o Inter, mesmo não fazendo uma grande campanha no Brasileiro, tem potencial, tem elenco para algo mais. Além do mais, o Curitiba tá mal, o Goiás tá mal, a América tá mal, o Santos tá mal, tem outros candidatos. Então é difícil o Inter cair. Não pode brincar. E o Grêmio ser campeão só se o Botafogo realmente patinar muito, né? Só se o Botafogo patinar muito. Intervalo comercial, aqui no Tempo Extra, daqui a pouco mais recados e mais sobre o futebol do interior, um bloco maior para falarmos sobre São José e também a conquista histórica do Caxias, o primeiro acesso nacional. Nós já voltamos, fique aí. Tempo Extra, a tua prorrogação no domingo à noite, a resenha esportiva aqui na rede CNT, tudo sobre o futebol do Rio Grande do Sul. Obrigado pela audiência e siga participando com a gente no YouTube, o canal do Tempo Extra RS. Deixe teu like, é importante pra gente. Deixe tua participação aqui no chat também, te inscreve no canal, compartilha, manda nos grupos aí, manda pra família inteira nos acompanhar e também participa pelo WhatsApp, 54 999 26 7700, 54 999 26 7700. Antes da gente falar do Caxias, a gente tá ansioso aqui com a camisa dele,
a gente vai falar sobre o São José de Porto Alegre. Começou o quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro e o São José acabou perdendo para a equipe do Brusque. A gente vai acompanhar os gols da partida. No Passo da Areia, São José até saiu na frente. Olha o golaço do Guilherme Belé aí, ó, Rafael Balgarten. Chapada no canto esquerdo do goleiro. O goleiro está um pouquinho adiantado. Esse mas eu pênalti aí, crítico a do gente goleiro, não conseguiu a repetição. Não foi. Eu vi foi. que não foi. E o Olavo acabou aproveitando. E aí depois o Olavo, junto com o Jadson, ele chutou na saída do Fábio Ramp. A bola voltou, bateu no Jadson e acabou entrando. 2-1, começa mal o São José, né, Rafael? Largou mal no quadrangular aí, o grupo do São José, tu sabe, né? Sim, São José de Porto Alegre, São Bernardo, Brusque e Operário. Então é um grupo difícil, mas já teve êxito na classificação, né? Classificar já entre os 8 já foi uma grande conquista. E o fator local, jogar no São José, realmente, geralmente o São José se impõe lá. Começou mal o quadrangular, então tem que fazer uma campanha de recuperação, porque classificam 2, né? Pior fora de casa. Sim, pior em casa, né? Teoricamente eles teriam que em casa superar, né? Mas largaram mal aí no quadrangular, tem tempo para recuperar, né? Eu tô com o celular na mão aqui porque vários recados, né? Eu acho que o meu apitou até desliguei aí, porque eu não. A galera Graná depois. É o Bruno Muck que comanda os recados. Né? Antes dos recados, Sadi, começou atrás o São José de Porto Alegre, é um grupo complicado, mas o São José tem condições, né? Mas se a gente fosse comentar no começo da temporada, após o Campeonato Gaúcho, ninguém diria que o São José estaria brigando pelo acesso, né? Talvez diríamos que o Ipiranga estaria, né? São José surpreendeu. É verdade, pela campanha de Ipiranga no regional, né, uma equipe mais solidificada. O São José, ele está se mantendo na Série C por alguns anos, né? Então tá indo bem, né? É uma equipe que lá dentro de Porto Alegre não é fácil fazer um futebol, né? É uma equipe, o América do Rio de Janeiro em Porto Alegre, muito né? difícil. É uma equipe de a torcida vai toda capital. numa Kombi, né? Não é só e enche o estádio. Pode agregar a esses times, o Novo Hamburgo, que é próximo, o Aimoré. É difícil fazer futebol na grande Porto Alegre ali, é só Grêmio e Inter, né? Então o São José na capital, né? E vocês vão me ajudar, mas é um momento até bom do futebol do interior, porque temos agora o Juventude tentando o Caxias nascer, o São José nascer, abriu uma porta para a Avenida também. Sim, agora o Caxias subiu e então vai temos ter várias equipes, apenas o Brasil acho que está sem Não, o Brasil tá calendário. Tá na Série D pelo Campeonato Gaúcho. Então, Brasil de Pelotas, Novo Hamburgo e agora a Avenida com acesso. Várias equipes do interior vão ter programação. E é bom para o Campeonato Gaúcho, Exatamente. né? Porque tem mais teremos um gauchão visibilidade, né? É a tendência, né? Ainda forte. Subiram Guarani de Bagé, equipe de tradição, Santa Cruz, equipe de tradição, então o gauchão do ano que vem, que terá árbitro de vídeo. Pelo menos essa é uma promessa da Federação Gaúcha de Futebol, até para tentar trazer mais justiça, mas nem sempre a arbitragem de vídeo colabora, né? O Rafael comentou no bloco anterior, e esse pênalti aí também não aconteceu, né, Rafael? É, o pênalti no Brusque ali, né? Mas vamos ressaltar como o VAR foi justo com o Caxias. 3 lances. Sim. 3 lances. Quero mandar teus abraços Um aí, grande Rafael abraço Balgarten. pro Jack, lá em Gramado, ele e a Ingrid que estão nos assistindo, nos prestigiando. O Cristiano Argenta, que foi também dos responsáveis colaboradores, dirigentes do Caxias também nesse processo de acesso. E o Gabriel Isidoro, que é um cara que eu considero muito, né, admiro muito. Gabriel. Foi nosso colega na Rádio Caxias, né? Ele é o rei da ironia e das palavras, da escrita o seu sarcasmo e na fala. Verbal, sarcasmo Gabriel verbal. Isidoro, um grande abraço para ele que está nos acompanhando e para todos os grenás aí que estão ansiosos para ver os gols aí. Meu abraço para o auxiliar técnico do Guzmão aqui, que a gente sabe que o Rafael nunca quis se meter no trabalho, mas como tem um contato com o Guzmão, sempre o trabalho dele foi... expôs as coisas do Caxias para ele saber realmente como é que funcionava e tá de parabéns. Nós jogamos junto no Novo Hamburgo, né? Então quando ele chegou em Caxias, eu era obrigado a recebê-lo, né? Pelo menos mostrar o terreno no clube que eu me criei, que foi o Caxias, comecei com 9 anos, saí com 26, Sadinho. Então passei alguma coisa para ele do clube, né? De como funciona. E ele dentro do campo, com a parte tática e técnica, conseguiu o primeiro acesso em 88 anos de existência, o primeiro acesso a nível nacional do Caxias, Grenal do Povo. Acabou o Calvário, tirou uma tonelada de peso das costas do torcedor, dos dirigentes
e que agora colham frutos positivos dessa conquista. Eu achei assim que na partida... Pode começar já o Grenar, né? Pode. Olha só, deixa eu contextualizar. O pessoal é. fala que dá espaço para todo mundo no futebol do interior, né? Fala que dá espaço para todo mundo no futebol do interior, que a gente fala, mas aqui a gente vai ter no mínimo 8 minutos para falar só da conquista do Caxias. De 88 anos, o primeiro acesso. Pode falar, Sadi, tá com a camisa aí. Essa parte... Estamos aqui com o manto Grenar. Essa parte aqui que tu falaste aqui, Rafa, bem colocado, que o peso é forte, então isso carrega. Queira ou não, é uma coisa que muda as pessoas, mas tá lá dentro. E quando o Feijão errou aquele gol faltando 2 minutos. Tava 1-0 pro Caxias, mas tinha uma carga. Parece que pesou vários mais. Minutos pra jogar ainda, tinha uns 5, 6 minutos no Aquilo acréscimo. ali foi uma coisa assustadora, porque aí o adversário ganhou uma força incrível, começou a trocar passes dentro da área do Caxias e a coisa ficou bem difícil. Eu vou intercalando com vocês, porque tem bastante Grenás participando conosco aqui. Vamos dar a oportunidade. João Sirtoli estava esperando o programa e feliz com o Caxias. A Macris Oliveira de Porto Alegre. Boa noite a todos. Como gremista, dou saudações a Ser Caxias pelo acesso. Abraço a todos do programa, acompanho todo domingo e o Grêmio com reais chances de seguir pelo título. A Macris participando conosco aqui de Porto Alegre. O Fernando Soriano, Chico. Boa noite, Caxias jogou com uma estratégia muito bem montada pelo Guzmão, pois com um elenco limitado, mas com garra conseguiu acesso diferente de outros anos. Elencos melhores não resolviam. Abraços ao meu amigo Sadi, o Fernando Soriano, estava lá no Rio de Janeiro. E a gente vai começar a acompanhar os lances, né, a reta final da partida. O Caxias com esse pênalti aí do Heron, um pênalti justo, né, Rafael? O jogador da Portuguesa meteu a mão na bola. Sim, e aos 43 do segundo tempo. A perna pesa, Rafael? Pesa, por isso que a representatividade era o goleador. Aí ele decidiu o goleador da Série D. O Heron estava empatado, né, com o Toscano da própria Portuguesa. 42 minutos, Sadi, a perna fica desse tamanho, a cabeça fica que é um trevo, o pênalti da história do clube. Ainda mais já tinha batido no mesmo goleiro, então... Isso, no primeiro jogo, e o goleiro no mesmo lugar, né? tinha tocado na bola, né? E tocou de novo também. Tocou, mas não resolveu. E a questão do VAR em relação ao Caxias, muita gente, o Caxias foi favorecido. Não, ele foi justo o VAR. Anulou um gol aqui contra o Ceilândia, né? Foi falta no Ricardo Lima, foi falta. Esse lance foi pênalti, o VAR chamou. Aqui no pênalti sofrido pelo Feijão, o VAR chamou, aí era um pênalti mais duvidoso, mas o VAR chamou, então o VAR... Deixou de ser duvidoso. Foi justo. Teve aquele impedimento contra o Ceilândia lá também, não sei se foi o VAR ou o Bandeira. Foi a Bandeira. 3 do VAR mas teve o pênalti do Marcão, que bateu na travessão e entrou, aí o VAR revisou. E todos foram justos. Exato. Nesse lance do pênalti do Galvão, o que me chamou a atenção foi que o árbitro, ele estava em cima do lance, o Paulo César Zanovelli da Silva, e o Galvão ele dá o toque para tentar limpar a marcação e o zagueiro abre a mão para impedir que isso aconteça. Claro. Ele não quis marcar naquele momento. Mas Gerson Guzmão conseguiu. Os torcedores estão mandando mensagem dizendo, Rafael, talvez não fosse o melhor elenco do Caxias, mas foi o que fez história, né? Certamente, né? Foi o mais eficiente. E eu fico com as palavras do Galvão, o meia do Caxias, que falou, esse grupo realmente foi aquilo que o Bruno Muck disse, né? E ele confirmou em prantos na Rádio Caxias lá, né? Esse grupo pode não ter sido o melhor da história do Caxias, mas foi o escolhido, foi o que conseguiu o acesso. Então, tá de parabéns esse grupo, que realmente não foi, até dos últimos 4 anos, era o que tinha menos qualidade individual, mas foi o mais efetivo, foi o que conseguiu quebrar, né, esse paradigma aí de insucessos do Caxias. Esse grupo aí está de parabéns porque foi um grupo montado pela direção e principalmente na chegada do Gerson Guzmão, que fez a grande diferença. Foi um time completamente efetivo, que jogou na superação e com muita competitividade. Jogou dentro do seu limite. Então ele soube jogar o mata-mata. Não empolgou na Série D, não era assim, poxa, que futebol bonito, não. Foi pragmático, foi cirúrgico, foi efetivo e conseguiu nos mata-matas o acesso.
último mata-mata com uma equipe muito boa. A Portuguesa é Mesmo. uma equipe Tecnicamente é a melhor que o Caxias tecnicamente enfrentou, né? muito boa, né? E tem outro Grenal lá no fundo, lá, o Marco Teve lá, tá lá. Tem ó. mais camisa do Caxias Olha lá, solta tem mais por aí, camisa ó. do Caxias aí Feliz. também. E já mandar um abraço, né, que é nesse começo de semana, aniversário do Misael Ferreira, nosso cameraman que está aqui conosco. Ali, ó. E muito feliz com o acesso do Caxias, né? Merece. Foi um grande a torcida presente, Grená né, merece pro Misa. esse acesso, né? Foi uma libertação de sofrimento. Então, merece conquistar. E a gente também vai soltar agora a festa que foi em Caxias do Sul, desse acesso, enquanto eu vou ler alguns recados aqui. Parabenizando a gente pela cobertura ontem, Rafael Balgarten, na Rádio Caxias. Por último, Heron e Gerson, nós te amamos para sempre. É o recado do Alê, aqui pelo WhatsApp. O Jair, do Master do Caxias, manda um abraço para vocês dois, Rafael e Sadi. Rumo ao título da Série D. É importante. Abraço para o Rafa, Sadi, especial para o Túnel do Terror, o Rafael Pereira. Acabou o inferno, saudações Grenás. Recado do Rafael. Felipe Flores, agora vai, hein, Rafael? Dá-lhe ser Caxias. O Marco mandou recado para nós aqui agora há pouco, né? O Sadi vai doar essa bela camisa aqui. Pelo menos é o que o pessoal tá mandando aqui no WhatsApp. José né? tá de olho lá. A fila tá grande. Um abraço pro Luiz Cláudio Farias. Mas olha a festa Olha lá a festa na que praça. foi. Isso é na Praça Dante Dante Alighieri, Alighieri, em Caxias do Sul. Né? Um abraço pro Luiz Cláudio Farias, que está nos acompanhando. Kiko Caberlon e Eduardo Fonseca, na audiência. Caxias passou tanto tempo na D e a presença do Caxias fez a competição se tornar maior. Por todos esses 8 anos, o Caxias merece o título. Grande abraço. O Luiz Cunha de Canoas, passando por aqui para deixar um abraço a todos e reafirmar o prazer de poder assistir um programa de esportes onde informação e opiniões sensatas não faltam. Aproveitando para saudar o Caxias pelo sucesso obtido, também torcendo pelo Juventude, mesmo sendo colorado, o Luiz Cunha de Canoas. Bacana, legal o recado. Legal. Abraço, Luiz. Oi, boa noite a todos. Pro Sadi, que essa camisa parece com a do Grêmio, por isso é vitoriosa. Um abraço a todos, o Nelson de Capela de Santana. Acompanhando vocês aqui em Porto Alegre, Celso Machado Pontes. Onde anda o tio Luiz? Responde pro pessoal aí. O Luiz Cláudio hoje não pôde vir, né? Agora ele tá excursionando aí pelo Santa Catarina. Agora, todos esses torcedores grenás aí, realmente o acesso é para esses que de longa data, né, como o Kiko Caberlon, o professor Fonseca, aí, que foi meu professor no Carmo, uma referência para mim também. Funcionários, né? E o pessoal que foi lá, né, no ônibus. O staff do Caxias, a torcida que foi de carro, de ônibus lá para o Rio de Janeiro. Acreditando mesmo, né? Depois do empate, né? Que deu para ficar preocupado. Num ano que não empolgava tanto, né? Não empolgava, mas aí sabe jogar o mata-mata, aprendeu a jogar o mata-mata no meio da competição, Caxias. Empolgou no começo com o vice-campeonato gaúcho, trocou o técnico, veio o Tcheco, não deu certo, saiu o Tcheco, Caxias conseguiu conquistar o acesso, adaptação. Então, parabenizar a torcida do Caxias, a direção do Caxias, o staff do Caxias, todos que fazem do Caxias. Parabéns, Sadi. Na pessoa do Sadi, eu parabenizo aqui com a camisa do Caxias, agradecendo também pela presença nessa noite, Sadi. Muito obrigado. Ótimo, acho um momento muito legal. Curtam bastante. Porque... Seria legal se tu pudesse chorar pra nós. Pra não, mas na hora do pênalti, do sufoco ali, veio a lágrima, com certeza. Foi muito emocionante, foi muito merecido e muito sofrido, então esse pessoal merece bastante. Parabéns ao Ser Caxias. Valeu, Rafael Balgarten, uma boa semana. Uma boa semana e eu queria, além de parabenizar toda a torcida Grená, a direção também, que sofreu muito nesses anos, com muitas críticas, que muitas vezes tinham um fundamento, evidentemente, mas agora todo mundo aplaude e parabeniza. E um grande beijo pro meu padrinho, Flávio Mazina, que está fazendo aniversário depois da meia-noite agora nesse domingo, né? Fazendo na segunda-feira, que vai estar na reprise e o Misa já vai estar com um aniversário e mais um dia, né? Então um grande beijo pro meu padrinho aí, o Flávio Mazina, e pra Deia também, a minha prima que está lá no Rio de Janeiro. O árbitro apitou. Tá acabando o tempo extra aqui na Rede CNT. Obrigado a você que nos acompanhou, a toda a equipe técnica, Rafael, Sadi. Mais uma noite de resenha esportiva aqui na Rede CNT. A gente volta semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, com mais sobre o futebol do Rio Grande do Sul, o esporte gaúcho em destaque aqui na CNT. Uma boa noite e uma boa semana para você. Ser Caxias é ser desportista e um bravo orador da história.
seguir sempre com muita justiça a longa e impávida senda da glória. Ser Caxias é ser desportista e um bravo orador da história. Seguir sempre com muita justiça a longa e impávida senda da glória. O passado, o suor e a esperança, um presente de glória e emoção, jubilando os nossos desportos consagrados por esta nação.